Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de Física 3, né? O assunto de hoje, como vocês podem perceber aqui, gases perfeitos, ou mais conhecido também como gases ideais. Basicamente, uma breve introdução. O que é o gás perfeito? O que é esse gás ideal? Para que a gente tem que estudar isso? Bom, basicamente, os gases em geral são uma é um estado da matéria muito útil de ser estudado. Por exemplo, os gases que tem nos botijões de gás que a gente usa para cozinhar, basicamente, para o fogão. Enfim, gás natural, seja ele GLP ou não, enfim, é o gás que é feito de petróleo ou gás natural veicular. Independentemente do tipo de gás ou até os outros usos dos diferentes gases. Por exemplo, existem géis especiais compostos com gases que são materiais extremamente isolantes, como os aerogéis. Enfim, os gases são uma coisa economicamente muito importante para várias nações, tá? Só que os diferentes gases feitos dos diferentes elementos, têm diferentes propriedades que tornariam o estudo dos gases um pouco difícil, devido à enorme variedade que os gases têm, tá? Entretanto, quando em situações específicas de pressão e de temperatura, os gases têm uma tendência a se comportar de uma maneira muito similar. Ou seja, é conveniente adotarmos um modelo teórico simples, sem existência prática, de comportamento apenas aproximado ao comportamento de gases reais. Essa aproximação é tanto melhor quanto menor for a pressão e maior for a temperatura. Ou seja, a baixas pressões e a altas temperaturas, os diferentes gases têm uma tendência de se comportar de formas muito similares, o que faz com que a gente consiga estudar esses gases de uma forma muito mais fácil, muito mais prática. Tá? E é esse o conceito de gás perfeito. É um gás que não existe, tanto é o outro nome gás ideal. Ele não existe no mundo real, ele só existe nas ideias, ele só existe na teoria. É um gás que a gente usa para estudar os gases da vida real de uma forma mais simples, mais fácil. Tá? E esse gás, e o comportamento desses gases reais, desses gases ideais, são regidos por uma lei, por várias leis que foram descobertas por esses cientistas, Boyle, Charles e Gay-Lussac. Essas leis são basicamente análises das variáveis de estado desse gás, ou seja, leis de análise da temperatura, do volume e da pressão desse gás, que são basicamente o que pode fazer um gás ter diferentes propriedades, tá? Bom, a lei de Boyle é a primeira lei que a gente vai estudar. O nome dela pode ser substituído pela lei das transformações isotérmicas, ou seja, é a lei das transformações isotérmicas. Aqui que tá. O que é uma transformação isotérmica? Iso significa igualdade, térmica, temperatura. Então, uma transformação isotérmica é uma transformação na qual a temperatura do meu gás permanece constante. É a mesma temperatura antes e depois da transformação. Nisso, lembrem-se sempre das três grandezas, PVT, pressão, volume e temperatura. Na lei de Boyle, a temperatura é constante, então a temperatura não muda. Então só o que pode variar é pressão e volume. E, basicamente, o que o Boyle constatou é que, em transformações isotérmicas, a pressão e o volume variam inversamente proporcional. Como assim? Pensa comigo, nesse primeiro vidro, o êmbolo está aqui. Então, tu tem um certo volume ocupado por uma determinada massa de gás. O movimento dessas partículas
como vocês podem ver, o movimento sendo representado nessas bolinhas, ao bater nas paredes do recipiente, ou seja, a força de impacto que as partículas que compõem o gás têm nas paredes do recipiente, promovem uma pressão, que é o que a gente chama de pressão do gás. E o volume é simplesmente o espaço que ele ocupa. Quando a gente, por exemplo, aumenta o volume, se você prestar atenção, o volume ocupado pelo gás é limitado pelo êmbolo. Então, na primeira imagem, a gente tem um volume menor. Quando eu aumento esse volume, eu tenho mais espaço para uma mesma quantidade de gás percorrer. Isso faz com que ele tenha uma maior distância, certo? Então, por exemplo, uma partícula para sair desse canto e se chocar com esse outro canto, percorre uma distância que na segunda imagem é uma distância maior. Então, se uma partícula sai daqui, obviamente com a mesma energia, e choca com a parede do recipiente, como na primeira imagem, pela distância maior, pelo espaço maior, a pressão com a qual essa partícula vai atingir o recipiente é menor. Daí que vem a lei de Boyle, de pressão e volume serem inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumento o volume, eu tenho mais espaço para as partículas percorrerem, o que reduz a pressão. Se eu reduzo o volume, eu tenho menos espaço, o que faz com que as partículas fiquem mais agitadas e se batam mais no recipiente. Então eu aumento a pressão. Ou seja, se eu aumento a pressão, eu reduzo o volume. Se eu aumento o volume, eu reduzo a pressão. Então a lei de Boyle, ou a lei das transformações isotérmicas, diz que pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Bom, como é o gráfico dessa lei? Basicamente, ele é representado por uma hipérbole, tá? Por uma curvazinha dessa. Por quê? O nome dessa curva é isoterma, tá? Essa é uma curva típica de transformações isotérmicas, que é o enunciado da lei de Boyle nas transformações isotérmicas. Então, sempre que vocês verem o gráfico pressão por volume, com uma representação curva, isso se trata de uma isoterma, isso se trata de uma transformação isotérmica. Então, o que é que eu posso afirmar? Que em qualquer ponto dessa curva, a temperatura sempre é a mesma, tá? E ela basicamente ilustra, o gráfico ilustra o que eu falei. Se eu dobro o volume, a pressão cai pela metade. Se eu dobro a pressão, o volume cai pela metade. E aqui é um comparativo entre diferentes temperaturas. Como que faz para saber qual dessas três linhas tem a maior temperatura? Claro, já tem aqui a resposta, obviamente. Mas como que você faria para saber caso não tivesse? Simplesmente, quanto mais distante do centro, né, da origem do gráfico, está a curva, maior é a temperatura. Ou seja, imagina uma linha diagonal, assim, de distância. Você imagina uma seta. Quanto maior a distância em relação à origem, ou seja, se tivesse, por exemplo, outra isoterma aqui, outra isoterma aqui, outra isoterma aqui, quanto mais distante, maior é a temperatura. Então a temperatura dessa isoterma é muito maior do que, por exemplo, a temperatura dessa isoterma, tá? Então é basicamente assim que se compara diferentes isotermas. A maior temperatura é a mais longe da origem, tá? Bom, lei de Charles e Gay-Lussac, tá? Isso é uma lei só, porque ela foi baseada nos estudos tanto de Charles como de Gay-Lussac. Essa é a lei das transformações isobáricas. Então, a lei de Boyle é a lei das transformações isotérmicas. A lei de Charles e Gay-Lussac é a lei das transformações isobáricas. Então, lembre, das três variáveis, PVT, pressão, volume e temperatura. Dessa vez, a que está constante é a pressão, tá? Isobárica significa pressão. Esse sufixo bárico é utilizado para pressão porque bar é uma das unidades de pressão.
tá? Muito utilizados. Então, na isobárica, a pressão é constante. Então, quem vai variar é o volume e a temperatura. E basicamente, a lei de Charles e Gay-Lussac diz que volume e temperatura variam diretamente proporcionais. Então, se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Se eu reduzo o volume, eu reduzo a temperatura. Diretamente proporcionais. O gráfico da lei de Charles e Gay-Lussac é uma reta, devido à direta proporcionalidade entre essas duas grandezas, tá? Então, por exemplo, se aqui fosse um volume V para cá, aqui seria uma temperatura T. Se aqui em cima fosse um volume 2V, a temperatura desse volume 2V em uma transformação isobárica seria 2T, porque eles são diretamente proporcionais. Então, se eu duplico um, eu duplico o outro. Se eu reduzo um pela metade, eu reduzo o outro pela metade. Bom, e da mesma forma que para diferenciarmos a diferença de temperatura entre várias isotermas, como que a gente diferencia a diferença de pressão entre vários gráficos? Não tem um nome específico para esse tipo de reta, é a reta da pressão, tá? Como que a gente diferencia? Vocês podem perceber que tem um ângulo φ designado aqui. Essa inclinação φ diz basicamente a pressão relativa desse gráfico. Então, entre esses três gráficos aqui, entre essas três linhas, aqui tem maior pressão e aqui tem menor ângulo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um ângulo α1. Aqui a gente teria um ângulo α2 bem maior. Ou beta, enfim. E aqui a gente teria um ângulo α3 muito maior. Então, conforme menor for o ângulo de inclinação da reta, maior é a pressão. Então, a gente entendeu que a lei de Boyle é a lei das transformações isotérmicas, que volume e pressão são inversamente proporcionais, e que a lei de Charles e Gay-Lussac é a lei das transformações isobáricas, e que volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. E a lei de Charles, que é a última lei que a gente vai ver, que é basicamente a lei das transformações isométricas, ou isovolumétricas, ou isocóricas. Todos esses três nomes significam uma mesma coisa, que é o quê? Volume constante. Como vocês podem perceber, o volume do recipiente não varia. E basicamente o enunciado da lei de Charles é que pressão e temperatura variam de forma diretamente proporcionais, diferente da lei de Boyle, que fala de pressão e volume que são inversamente proporcionais. E da mesma forma que a lei de Charles e Gay-Lussac, por ser diretamente proporcional, tem uma reta como gráfico, a lei de Charles também possui uma reta como gráfico, e inclusive a interpretação da inclinação é a mesma. Quanto menor for a inclinação do gráfico, maior é o volume. Quanto maior for a inclinação do gráfico, menor é o volume. Tá. Bom, a equação de Clapeyron. Essa equação de Clapeyron nada mais é, muita gente decora a fórmula PV igual a nRT. Não é uma fórmula difícil de se calcular. Mas a equação de Clapeyron nada mais é do que uma aplicação, uma síntese de todas as três leis que a gente viu. Ela pega as três leis e junta numa equação só. Como assim? Vamos começar o quê? Vamos demonstrar para vocês entenderem. A gente tem a pressão. Tá? Pelo enunciado da lei de Boyle, que é a lei das transformações isotérmicas, a gente viu que pressão e volume são inversamente proporcionais. Numa equação, uma coisa que é inversamente proporcional à outra
e que está do outro lado deve ficar no membro de baixo. Então a gente vai ter uma barra e o volume, como ele é inversamente proporcional à pressão, ele vai ficar embaixo. Tá. Na lei de Charles e Lino-Sacchi, a gente aprendeu que volume e temperatura são diretamente proporcionais. E na última lei, que é a lei de Charles, a gente aprendeu que pressão e temperatura também são diretamente proporcionais. Então, como a temperatura é diretamente proporcional à pressão, dessa vez ela vai ficar em cima. Entenderam? O volume, como ele é inversamente proporcional à pressão, fica embaixo. E a temperatura, como é diretamente proporcional à pressão, fica em cima. Tá. Mas não são só essas três variáveis que vão fazer parte da nossa equação. Toda amostra de gás que você for analisar vai ter uma massa própria, porque enfim, gás é matéria. Então toda amostra de gás que você for analisar vai ter uma massa própria. Imagina que isso é um M, então é muito ruim de fazer isso pelo computador, pelo mouse, mas imagine que isso é um M de massa. Então a gente tem a massa. E como toda equação relacionando proporcionalidades, a gente vai precisar de uma constante K. Tá? Então basicamente essa é a equação que a gente tem. A pressão é igual a massa vezes uma constante K, que já a gente vai falar mais sobre ela, vezes a temperatura em Kelvin dividido pelo volume. Certo? Bom, agora a gente só tem que analisar uma coisa. O que é essa constante K? Essa constante K nada mais é do que uma coisinha que vocês já devem estar familiarizados, que é a constante geral dos gases ideais, R, dividida pela massa molar do gás que a gente está analisando, certo? Então, o K é igual a R sobre M. Substituindo isso na equação, a gente vai ter que P é igual a Mzinho vezes R vezes T dividido por Mzão vezes V. Bom, e o que é Mzinho dividido por Mzão? O que é uma massa de amostra de um determinado elemento dividido por sua massa molar? É o que vocês vão ver bastante na química, que a gente chama de número de mols, N. Então, o N, que é o número de mols, nada mais é do que a massa da amostra dividido pela massa molar da substância que compõe aquela amostra. E se a gente pegar esse V e passar multiplicando para o outro lado, a gente vai encontrar a equação de Clapeyron de que PV é igual a N R T. Então, nada mais, a equação de Clapeyron nada mais é do que uma interpretação das proporcionalidades entre pressão, temperatura e volume, trabalhada para sintetizar aqueles três enunciados, aquelas três leis, em uma única equação. Tá bom? Esse R, a constante geral dos gases, ele tem valores diferentes dependendo das grandezas que você está trabalhando, das unidades de medida que você está trabalhando. Porque pressão pode ser bar, pode ser ATM, ou pode ser newtons por metro quadrado, pode ser pascal. Temperatura pode ser Kelvin, pode ser Celsius. Volume pode ser metros cúbicos, pode ser litros. Então, dependendo de qual unidade de medida você está utilizando, o valor de R vai variar. Mas o mais utilizado é o que vocês talvez conheçam já como 0,082, que é o utilizado quando a pressão é em ATM, se eu não me engano. Não precisam se esquentar em memorizar constantes,
porque é um dever de qualquer vestibular, seja Enem, seja vestibular tradicional, que vocês estão fazendo, de fornecer as constantes. Ninguém é obrigado a saber constante dos gases, que é o R, ninguém é obrigado a saber a constante elétrica, por exemplo, da lei de Coulomb, ninguém é obrigado a saber, enfim, a constante da gravitação universal, enfim, ninguém é obrigado a memorizar constantes, tá? A nível de vestibular. Então, todas essas constantes são fornecidas na questão para você trabalhar. Bom, e a lei geral dos gases? O enunciado dela é isso, de que essa relação de pressão, volume e temperatura, ela se permanece sempre constante para o mesmo gás. Porém, essa lei geral dos gases é uma interpretação, tá? É um caso particular, na verdade, da equação de Clapeyron. Então a gente tem que PV é igual a N R T. Se eu pego esse T e passo dividindo para o membro inferior, a gente tem que PV sobre T é igual a N vezes R. Ora, R é uma constante, então R por si só nunca vai variar. O N é o número de mols. E quando a gente está trabalhando a lei geral dos gases, ela diz que essa relação é válida para um mesmo gás, para uma mesma amostra de gás. Ou seja, se eu tenho uma amostra de gás X, a minha quantidade de mols daquele gás naquela amostra nunca vai variar, porque eu tenho a mesma amostra. Ora, se eu tenho um livro e eu vou fazer várias transformações nesse livro, eu continuo tendo apenas um livro, então a minha quantidade de livros não variou. Então, isso vale para qualquer coisa. Se eu pego um copo, eu pego 100 ml de água e eu derramo em um copo. E eu vou comprimir aquela água à força ou dilatar aquela água, enfim. Não importa, a quantidade de matéria que eu tenho não muda. Eu tenho a mesma quantidade de matéria. Então, o meu N, que é o número de mols, também é constante. Ou seja, se isso tudo é constante, isso significa que qualquer alteração que eu promovo aqui tem que sempre ser igual a N vezes R, que nunca vai mudar. Entenderam por que sempre isso vai ser igual? Porque que P1V1T1 é igual a P2V2T2? Porque tudo isso é também igual a N vezes R. Como tudo sempre tem que ser igual a N vezes R, essa relação nunca pode ter um valor diferente da outra. Tu não pode ter P1V1T2 diferente de P2V2T2. Se tu tem isso, tu errou alguma coisa nos cálculos, porque tudo sempre tem que ser igual a N vezes R, que vai ser um valor sempre constante, sempre o mesmo valor. Tá bom? Então, vamos para o primeiro exercício, mas antes vamos lembrar de tudo que foi visto na aula de hoje. 3 leis. Lei de Boyle, que é a lei das transformações isotérmicas, que diz que pressão e volume são inversamente proporcionais. Lei de Charles e Gay-Lussac, que é a lei das transformações isobáricas, que diz que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. E a lei de Charles, que é a lei das transformações isotérmicas, que diz que pressão e temperatura são também diretamente proporcionais. Vimos a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, e vimos a lei geral dos gases, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Tá? Bom, vamos ao primeiro exercício. Uma massa gasosa inicialmente no estado A sofre 2 transformações sucessivas e passa para um estado C. A partir do estado A, esse gás sofre uma transformação isobárica e passa para o estado B. A partir do B, ele sofre uma transformação isotérmica e passa ao estado C. O diagrama que melhor expressa essas transformações é:
Bom, vamos analisar. Letra A. Ele está saindo de uma isoterma para outra isoterma. Nisso, vocês podem ver, olha só, o eixo X, nesse caso, é o volume. Vocês podem perceber que ele está em cima do mesmo ponto no gráfico de volume. Ou seja, a transformação A para B na letra A foi uma transformação isovolumétrica. Só que ele fala que a transformação de A para B é uma transformação isobárica. Então a nossa letra A está falsa. A letra B. De A para B, ele caminhou pela isoterma. Sempre que uma reação caminha pela isoterma, por uma mesma isoterma, isso significa que ela não sofreu variação de temperatura. Ou seja, ela é uma transformação isotérmica. Também está errado, porque A para B é uma transformação isobárica. A C tem o mesmo erro. Letra D. De A para B, vocês podem perceber que o ponto no eixo Y, que agora é a pressão, não mudou. Ou seja, de A para B, a pressão permaneceu a mesma. O que corresponde com o que a gente quer, transformação isobárica. E de B para C, a reação caminhou pela isoterma. Sempre que a reação caminha por uma isoterma, ela é uma reação isotérmica, que é o que ele quer. Então, no caso, nosso gabarito é letra D. Tá? Então, essa é a interpretação de gráficos que vocês têm que ter. Quando a reação caminha pela isoterma, ela é isotérmica. Quando ela sai de uma isoterma para outra, você tem que analisar qual que está permanecendo constante. Se é o volume, no caso da letra A, ou se é, por exemplo, a pressão, no caso da letra D. Certo? Bem tranquilo, nada demais. Exercício 2. Para o estudo da relação entre pressão e volume dos gases, o ar pode ser aprisionado em uma seringa hipodérmica com a ponta vedada. Pesos de massas conhecidas são então colocados sobre o êmbolo da seringa e os correspondentes volumes do gás são anotados. Com base nessas informações, aponte a única hipótese que é fisicamente consistente para descrever a relação entre pressão e volume do gás na seringa. Gente, quando eu fico fazendo isso, tá? É só mesmo para verificar se a aula ainda está gravando, tá? Porque eu tive alguns problemas nas aulas iniciais em que o programa parava de gravar no meio da aula e eu não via. E aí eu terminava a aula toda para depois perceber que eu tinha terminado de gravar, quer dizer que o programa tinha parado de gravar na metade. Aí eu tinha que regravar da metade para frente tudo de novo. E aí isso tomava muito tempo, então eu fico fazendo essas passagens só para eu dar uma olhada se o programa ainda está aberto, tá aqui no meio, e se ele ainda está gravando, tá bom? Só mesmo caso alguém tenha ficado curioso por que eu fico fazendo isso. Bom, basicamente o que é que ele pergunta? Qual é a relação entre pressão e volume? Que é, quem lembra, qual das leis que diz a relação entre a pressão e o volume? É a lei de Boyle. Isso, a primeira lei, lei de Boyle. Ele fala que pressão e volume são inversamente proporcionais. E como que a gente expressa uma coisa inversamente proporcional à outra na forma de uma equação? Letra E. P vezes V é uma constante. Tá? Isso é a definição matemática de uma coisa de coisas inversamente proporcionais. Por quê? Pode ter ficado curioso. Por quê? Deixa eu explicar. Se eu afirmo que P vezes V é uma constante, por exemplo, K, isso significa que qualquer alteração que eu faça em P, eu tenho que fazer uma alteração em V que compense para que a igualdade seja mantida. Ou seja, se eu divido P por 2, por exemplo, para que a igualdade seja verdadeira, eu tenho que multiplicar V por 2, para que dessa forma eu possa cortar esse 2 e ter ainda P vezes V, que é igual a K. Tá? Por isso que grandezas inversamente proporcionais a gente representa na forma de um produto. E grandezas diretamente proporcionais, como por exemplo o volume e a temperatura, a gente representa na forma de uma divisão. Porque se eu falo que isso é igual a K, se eu multiplico o V por 2,
para que a igualdade se permaneça verdadeira, eu tenho que multiplicar t também por 2 para que eu possa cortar esse 2 e obter v sobre t, que é igual ao k, tá? Então isso é uma coisa que vocês vão estudar na matemática, na parte de proporcionalidades, mas que é bom vocês saberem. Sempre que eu represento dessa forma, igualando a uma constante, grandezas inversamente proporcionais é um produto e grandezas diretamente proporcionais é uma razão. E o último exercício. Um recipiente provido de êmbolo contém um gás ideal de tal forma que V1 igual a 2 litros, P1 igual a 3 vezes igual a 3,495 atm e T1 igual a 233 K. O êmbolo é comprimido reduzindo o volume em 40%. Qual sua nova temperatura se a nova pressão vale 7,825 atm? Basicamente, essa é uma aplicação da Lei Geral dos Gases, que nada mais é do que uma aplicação da Clapeyron em um caso específico. Então a gente tem que PVT, P1, V1, V1, T1 tem que ser igual, tem que ser igual a P2, V2, T2. E tudo que a gente tem que fazer é substituir nessa questão. O volume inicial é 2 litros, então a gente vai ter 2 aqui. A pressão inicial é 3,495, 3,495. E a temperatura inicial é 233 Kelvin. Ele fala que o volume foi reduzido em 40%, o que significa que o volume novo vai ser 60% do inicial, que no caso vai ser 60% de 2 litros, ou seja, vai ser 0,6 de 2. A nova pressão é 7,825 e ele quer saber basicamente qual que vai ser a nova temperatura. Tá, então basicamente a gente pode cortar o 2 daqui com o 2 daqui. E para a aula não se estender tanto e devido a esses números com vírgulas chatos, eu vou fazer a conta aqui rapidinho na calculadora. Então a gente vai ter 3,495 dividido por 233. Tá? Isso vai dar 0,15. Então aqui a gente vai ter 0,015, perdão, 0,015. E esse t vai passar multiplicando. Então vezes t igual a 7,825 vezes 0,6, que vai dar 4,695. Agora eu vou passar o 0,015 dividindo e a gente vai ter que a temperatura final que essa substância ficou, que esse gás ficou, foi de 313 Kelvin. Tá? Então, o tipo de questão que vocês vão encontrar desse assunto é essa. Uma equação, essa não é uma questão típica de Clapeyron, porque a gente aplicou a Lei Geral dos Gases. Mas uma questão típica de Clapeyron tem essa mesma orientação. Você nada mais vai ter que fazer do que substituir os valores da equação para encontrar outro valor. E o Enem, falando agora mais especificamente do Enem, não costuma cobrar tanto esse tipo de coisa. Tá? A parte de gases do Enem cobra mais Lei Geral dos Gases e mais ainda a interpretação das 3 leis. Essa primeira questão de interpretar gráficos com transformações sucessivas
é o tipo de questão que mais cai no Enem sobre esse assunto. Então, os cálculos mais complexos são levados mais para a segunda fase de alguns vestibulares tradicionais, como o S, ou como a prova específica de física da UVA. Mas estudem. Não é porque não é uma coisa tão cobrada que não é para estudar. Estudem. Bom, essa foi a aula de hoje. Vimos as 3 leis que regem os comportamentos dos gases, vimos a equação de Clapeyron e vimos a lei geral dos gases. Estudem o assunto. Novamente, as questões que eu recomendo são as questões do livro Tópicos de Física volume 2, que já se encontra no material no Drive há umas 2 ou 3 semanas atrás, mas fiquem livres para estudar por qualquer questões que vocês quiserem. Claro que vocês têm que ficar atento às origens e às fontes dessas questões. Vocês têm uma vantagem que, tipo, claro que a situação de alguns é diferente, mas hoje em dia, isso vale inclusive para mim, que estou estudando medicina, a gente tem uma vantagem muito grande que é o fácil acesso à internet, que a cada dia se torna mais fácil para todo mundo. Então, mesmo não sendo a realidade de todos, vocês têm uma vantagem muito grande em ter essa internet para pesquisar o que vocês quiserem de questões. E se quiserem algumas recomendações, falem comigo no WhatsApp que eu entrego essas recomendações para vocês. Tem o site do Projeto Medicina que já mandaram nos grupos, que também é maravilhoso. Então vocês estão com muitas questões aí. Estudem e fiquem bem, se cuidem e até.